E nós temos o prazer de receber novamente aqui nos estúdios da Diário TV o deputado federal Alexandre Serfiotti. Deputado, obrigado pela sua participação mais uma vez. Seja bem-vindo novamente, né? A gente já conversou, a gente teve a oportunidade de conversar aqui com o deputado em uma outra oportunidade, mas agora já de estúdio novo, novidades, né? Uma nova visita do deputado. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o motivo da visita do deputado aqui à cidade de Teresópolis. Deputado, eu sei que você conversou hoje com o prefeito, queria que você falasse um pouquinho para o nosso assinante como é que foi essa conversa, né? A gente sabe que as prefeituras estão realmente passando por dificuldades. Você tem feito esse trabalho também em outros municípios? Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de estar novamente aqui, né, podendo falar um pouco sobre o nosso trabalho. Sim. E parabenizar pelo cenário, pelo estúdio novo, que ficou fantástico, muito bonito. Realmente todos estão de parabéns. Dizer que a gente tem procurado manter essa proximidade junto aos municípios, de modo geral. A gente adaptou, né, isso e buscou ter essa característica no mandato, porque a gente sabe que a gente tem a nossa parte legislativa na casa, de votar as matérias, né, de interesse da população, sempre preocupado com os interesses da população, e também a parte de trabalhar próximo dos municípios, junto aos prefeitos, aos vereadores, às lideranças, para poder garantir os recursos. A gente sabe que a gente vive um momento político, né, e econômico muito complicado, uma crise institucional no país todo. Então, quando a gente consegue unir essas forças, né, trazendo o governo federal próximo dos municípios para buscar alguns recursos, para somar os recursos dos municípios, isso é muito importante. Hoje a gente teve uma conversa com o prefeito, a gente veio colocar o nosso mandato, o nosso gabinete, a nossa equipe à disposição para poder ajudar a cidade de Teresópolis, né, a nossa região serrana, de modo geral, e também anunciar um recurso do Ministério das Cidades, do governo federal, que é um recurso para a elaboração de um projeto de saneamento no bairro São Pedro. A gente entende Bacana. Que isso é um recurso para a elaboração do projeto, então a gente vai elaborar o projeto junto ao município e aí sim, depois a próxima etapa é buscar o recurso para realizar a obra. Mas sem o projeto a gente... É importante salientar que sem o projeto realmente... A gente até deixar claro que não nesse primeiro momento, já o recurso da obra. É o recurso para elaborar o projeto. A gente sabe que é um projeto grande, né, que demanda tempo, demanda uma estrutura, mas é um recurso do governo federal, do Ministério das Cidades, para a elaboração desse projeto de saneamento no bairro São Pedro. E aí depois, a próxima etapa, o nosso compromisso com a cidade de Teresópolis é buscar junto ao Ministério das Cidades, o governo federal, os recursos para aí sim elaborar essa obra que vai ser de grande importância, não só para o bairro São Pedro, mas para a cidade de Teresópolis de modo geral. Então a gente veio anunciar e certamente agora dar andamento, e eu digo que a gente vem acompanhar, porque a gente sabe que o trâmite do governo federal, os prazos, a burocracia, muitas vezes a realização de projeto, ela é muito complexa. E então a gente veio colocar a estrutura nossa do gabinete e o nosso trabalho, né, como deputado federal, junto ao município e ao Ministério das Cidades, para a gente conseguir sim elaborar esse projeto, para a gente não perder esse recurso que é extremamente importante. Elaborar esse projeto e em seguida buscar o recurso para executar a obra. Então a gente vai acompanhar esse projeto até o final, para que ele seja finalizado. Depois nós vamos acompanhar esse projeto desde o início para a elaboração da obra e até que a obra seja finalizada, que esse é o nosso compromisso com o bairro São Pedro, com a cidade de Teresópolis. Então eu vim me colocar à disposição para poder ajudar nesse momento que a gente entende que é extremamente importante. Com certeza. E você que mora no bairro de São Pedro, você tem com certeza consciência da dificuldade desse planejamento, da dificuldade desse projeto, que com certeza com a ajuda do Ministério da Cidade, sem dúvida nenhuma, vai sair, e a gente agradece aí o empenho do deputado com essa questão importante. Deputado, a última vez que o senhor esteve aqui, a gente conversou sobre a questão da necessidade do entendimento, né? A gente falava sobre isso. Na esfera federal, evidentemente, porque a gente já naquela época já vivia esse início de turbulência política, hoje acabou se agravando, mas os municípios também estão vivendo esse momento, né, de necessidade de entendimento, necessidade de união para vencer esse momento de provação de muita dificuldade. O senhor continua acreditando que é realmente a partir do entendimento, da união, de forças políticas, até que sejam adversárias no processo eleitoral, mas que possam se unir nesse momento para trazer o entendimento? Sim, a disputa eleitoral ela é democrática. Então você vai ter 2, 3, 4, 5 ou mais grupos, né,
disputando um pleito eleitoral, é democrático, mas o que vale entender é que a eleição ela termina e aí vale sim o entendimento das esferas, do legislativo, do executivo, do judiciário também, e no âmbito municipal, estadual e federal, em prol de um país, em prol de uma população. Porque a disputa se encerra com o final da eleição. A gente não pode levar essa disputa de interesse, de egos, de vaidade, após o período eleitoral, porque isso é prejudicial para a cidade, para o Estado, para o país de modo geral. E a gente pôde viver isso esse ano muito evidente no governo federal. A gente tem uma crise instalada, talvez uma das piores dos últimos 20 anos, né, que acaba, e essa crise política acaba estendendo essa crise econômica que a gente vive. Então a gente vive um momento, talvez um dos piores momentos do nosso país dos últimos 20 anos, e a gente tem sim que chegar no entendimento, chegar no acordo, esquecer a disputa eleitoral, que isso é democrático, mas passou com o final de eleição da eleição, e agora daqui em diante olhar o país como um todo, olhar o país sabendo que nós temos a esfera federal, a esfera estadual e o município, que é onde se concentra a população, que é onde estão os problemas ali de saúde, de educação, de infraestrutura, de mobilidade, de um modo geral, de transporte, e unir essas forças, unir os governos, para que a gente chegue no entendimento. Essa disputa, essa guerra, eu acho que isso encerra. É democrático o processo eleitoral, né? Isso faz parte da nossa Constituição, mas isso se finaliza, isso tem início, meio e fim, para que a gente possa, sim, depois do processo eleitoral, chegar no entendimento, sentar com os governos do Estado, os governos municipais, o governo federal, e chegar no entendimento, num acordo e trabalhar a instituição, a população, a cidade de modo geral, que é onde a gente precisa, sim, estar presente, garantir os recursos, garantir o investimento. A gente sabe que a gente tem muito a fazer, não foi fácil o ano de 2015, né? Eu estou no meu primeiro mandato como deputado federal, né? Sou médico de profissão, fui secretário de saúde durante 8 anos da minha cidade, a cidade de Porto Real, então sou produto da saúde, tenho 17 anos de profissão, de carreira médica, e a gente sabe o quanto a gente precisa avançar nessas questões de saúde. A gente passa por uma crise de saúde nacional, agora a gente, com essa epidemia do vírus Zika, né, dengue, chikungunya e outras doenças que continuam matando a população, como câncer, doença cardiovascular. Então a gente tem uma crise na saúde, a gente passa por um momento na saúde. Essa semana a gente pôde começar a discutir na casa a PEC 01 de 2015, que a gente estipula um percentual mínimo de investimento do governo federal na saúde. Porque hoje o governo municipal, ele, por lei, ele tem que investir pelo menos 15% da sua arrecadação em saúde. Os municípios já estão chegando próximo a 30%, já estão com seu orçamento estrangulado. E mesmo assim, estão com dificuldade em dar conta da sua saúde. Não estão conseguindo cobrir o que precisa. Com todos esses recursos não estão conseguindo cobrir. O Estado, 10%, já está batendo em torno de 20%, 25% de investimento em saúde. E o governo federal, até então, ele não tem um percentual mínimo a ser investido. Então, no ano de 2013, teve um movimento popular que teve mais de 2 milhões de assinaturas, que foi o Saúde Mais 10, que determinava 10% da receita corrente bruta do governo federal a ser investido na saúde. No ano de 2015, eu fui vice-presidente dessa PEC, nós reassumimos esse movimento e construímos durante o ano a PEC 01 de 2015, que é a PEC da saúde. A gente nomeou essa PEC como uma PEC para salvar vidas. E essa PEC determina que o governo federal, a partir de 2017, ele começa a investir 15% da sua receita corrente líquida na saúde, chegando no final de 6 anos a 19,4% da receita corrente líquida, que corresponde aos 10% da receita corrente bruta. Sim. Em 6 anos, nós vamos ter um acréscimo de investimento de 270 bilhões de reais na saúde. Isso vai representar mais recursos aos municípios, mais recursos ao Estado. Isso representa, na prática, medicamento aos municípios, abertura de leitos hospitalares, internação hospitalar, exames. Então, isso dá investimento em prevenção. Né, nas vigilâncias epidemiológicas, para que a gente possa combater o Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, da chikungunya e do Zika vírus. Nós vamos enfrentar, hoje nós temos no país
mais de 5 mil casos de microcefalia, que é uma complicação do Zika. Isso vai trazer dos governos, né, de toda a esfera, uma responsabilidade muito grande, que nós vamos ter que criar, construir centros, né, de reabilitação, centros de referência para acompanhar essas crianças, que traz um atraso intelectual, neurológico, motor. Quer dizer, afetou toda uma geração, né? Sem dúvida, e toda uma família que está envolvida com isso. Então, os governos eles vão ter que se preparar, se ajustar para construir centros de referência para dar suporte a essas crianças. Então, esse recurso, né, de investimento do governo federal vai representar aos municípios, ao Estado e ao próprio governo federal uma capacidade de investir, claro, de dar esse suporte. Então, essa PEC, a gente discutiu ela no dia 22... Não, essa foi no dia... Nós estamos hoje, dia 26. Dia 26, nós discutimos essa PEC no dia 24, discutimos essa PEC em plenário, com o compromisso de colocar em votação ainda nesse primeiro semestre de 2016, para que a gente possa garantir esses recursos a partir de 2017 e de mais investimentos na saúde. Não só a saúde, mas a gente sabe que a gente precisa investir em educação, infraestrutura, saneamento, desenvolvimento, mobilidade urbana. Então a gente só vai conseguir vencer esses obstáculos, essas barreiras, com harmonia, com entendimento, com conversa, né? Esquecendo a disputa eleitoral e sentando e agora olhando para um país como um todo, um país que tem diversas necessidades e que depende dos políticos que estão lá para poder fazer a diferença. Agora, deputado, para a gente finalizar o nosso papo, eu vou tocar num assunto espinhoso, né? Não tem jeito, e que tem assolado o nosso estado, sobretudo nossa cidade também, que são os casos de corrupção envolvendo a área da saúde, né? Aproveitando um pouco da tua experiência na área de saúde. Nós tivemos no estado do Rio de Janeiro esse episódio triste de toneladas de medicamentos sendo jogados fora por conta da corrupção, né, por conta dos desvios. Aqui no município de Teresópolis também, recursos que deveriam estar sendo empregados na UPA acabaram sendo desviados para OS mal intencionadas. Como o senhor enxerga todos esses casos, além da dificuldade do subfinanciamento que nós temos, todos esses casos de corrupção que acabam agravando ainda mais essa situação? Eu digo que nós temos 3 pilares fundamentais, não só na saúde, mas na gestão pública de modo geral, que é a gestão, né, os recursos, garantir os recursos e o combate à corrupção. A corrupção, de modo geral, ela tem acabado com o nosso país. Sim. Nós estamos enfrentando, há 2 anos, né, uma operação da Polícia Federal, do Lava Jato, contra o maior esquema de corrupção do mundo. Já se diz em esse esquema de corrupção da Petrobras sendo o maior esquema de corrupção do mundo. Do planeta. E eu acho que a gente está num momento político, num momento que a gente não pode aceitar nenhum tipo de corrupção na política mais. Nós precisamos banir isso da política, limpar a nossa política, ainda mais quando você fala de saúde, né? A gente enfrentando uma grave crise na saúde. Hoje o nosso sistema de saúde pública ele está entrando em colapso, né? O governo federal agora anunciou um corte de quase 3 bilhões de reais no orçamento da saúde esse ano. Isso impacta o Estado e os municípios de modo geral. Diretamente. Então a gente não pode aceitar. Então, diante de uma crise econômica instalada, de um contingenciamento, de uma diminuição de receita para investimento em saúde, você ainda tem, além disso tudo, né, o subfinanciamento, você ainda tem um esquema de corrupção que está acabando com o nosso país e acabando com o nosso sistema de saúde. E eu, como médico, quando eu vejo isso, eu fico triste. Essa semana eu li a revista Veja, eu vi uma matéria que o governo do estado, de abril de 2014 a maio de 2015, queimou 700 toneladas de material hospitalar e de medicamento, entre fralda, prótese de traqueia, luva e medicamentos. Então, quer dizer, e aí você encontra hospitais com falta de medicamento, hospitais com falta de material, e uma crise instalada no final do ano, anunciada pelo governador na saúde, onde teve que pedir apoio ao município do Rio de Janeiro e ao governo federal. E você vê o Estado passar por isso, e agora, recentemente, essa semana, foram queimados mais 300 toneladas de medicamento. Então, isso tem que ser apurado. Não basta apenas exonerar a pessoa, tem que ser punido, tem que se levar a investigação a fundo, mas, infelizmente,
foram exonerados 16 policiais da Corregedoria quando começaram a investigar o esquema de corrupção montado na Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Esses policiais foram exonerados e ali estava se levantando um esquema fortíssimo de corrupção, de desvio de medicamento, desvio de recursos, desvio de alimento. Então, quer dizer, a gente não pode aceitar mais esse tipo de coisa. Isso está acabando com o nosso país. Eu digo que é o subfinanciamento que existe, mas além disso a corrupção, que é um gargalo que está acabando com o nosso país, e a falta de gestão. Então, se a gente não combater esses 3 pilares, nós não vamos conseguir avançar. Não adianta você querer mais recurso se o gargalo da corrupção consome todo esse recurso que chega, e esse recurso não chega à população, né, ao paciente, ao hospital que precisa desse dinheiro. E se você tem uma gestão que não se compromete, que não cuida, não fiscaliza esses recursos. Então, é um pilar que a gente precisa trabalhar em conjunto, garantir mais recursos, combater a corrupção e melhorar a gestão. Então a gente vê essa tragédia anunciada na saúde e fica triste. Eu, não só como político, como deputado federal, um representante do Estado do Rio de Janeiro, do nosso país, mas como médico de profissão, fico triste de ver o que tem acontecido, não só no Estado do Rio de Janeiro, mas no nosso país como todo. E nós não podemos aceitar isso de maneira alguma, temos que combater, temos que nos mobilizar, cobrar das autoridades responsáveis, punição, investigação, apuração, para que isso não se repita e não aconteça. Então isso é extremamente importante que todos estejam fiscalizando, não só os políticos, mas a população de modo geral. A gente fiscalize e cobre das autoridades responsabilidade. E não apenas exonerar e continuar o mesmo esquema de corrupção, o mesmo gargalo e nada sendo resolvido. Então, temos que lutar contra isso no Congresso, né? Eu digo em todas as esferas, esfera federal, esfera estadual e esfera municipal. Pois é, gente. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença do deputado federal Alexandre Serfiotti, que falou mais uma vez com a gente a respeito desse grande problema que é a corrupção, principalmente na área da saúde. Ele que é médico, né, falando especialmente da área de saúde. Bom, deputado, quero agradecer mais uma vez a sua presença e de deixar sempre à disposição o Grupo Diário para o seu mandato, para futuras visitas. Eu que agradeço a oportunidade de a gente poder estar aqui, falar um pouco do nosso trabalho, da nossa luta, da nossa bandeira pela saúde, mas não só pela saúde, pelas outras áreas, e poder estar aqui, vindo na cidade de Teresópolis, anunciando parceria e certamente tendo cada vez mais notícia boa, precisamos de boas notícias, de recursos, de investimento, mas pode ter certeza que essa nossa luta lá na Câmara Federal, eu digo que a política, ela é feita por bem, ela transforma a vida das pessoas. Sem dúvida. E é para isso que nós estamos lá, contando com a participação de todos, pedindo que Deus abençoe o nosso cenário político nacional, abençoe o nosso país e nos abençoe também, nos dê direção para que a gente possa cumprir um mandato de forma digna e honrar todos aqueles que acreditaram no nosso trabalho. Com certeza. Obrigado, deputado, e esperamos com boas notícias da próxima vez, né? Obrigado. Já que nós tivemos aí a boa notícia do plano de saneamento, né? A verba para o plano de saneamento do município, para o bairro de São Pedro, né? Já uma boa notícia dada pelo deputado. Vamos esperar próximas boas notícias na próxima visita. Deputado, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado.